Bom, a Caixa Econômica Federal também reduziu a parcela de financiamento de imóveis usados. Antes o comprador podia financiar 80%. A partir de 4 de maio, só poderá financiar 50%. Nós vamos conversar a respeito disso do mercado imobiliário. Quem está aqui conosco é o Flávio Prando. O Flávio é vice-presidente aqui do Secovi, né, aqui de São Paulo. Flávio, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Heródoto. Obrigado, Flávio. Muito obrigado. Flávio, por que a Caixa está, vamos dizer assim, restringindo o financiamento para imóveis usados e manteve exatamente as mesmas condições para imóvel novo? Bem, Heródoto, a razão é o esvaziamento dos saldos da poupança. Muita gente tirou a grana de lá? Pois é, no primeiro trimestre deste ano, nós tivemos algo como 21 bilhões de reais sendo sacados a mais da poupança, né? Houve uma perda de 21 bilhões de reais. E isso, evidentemente, impacta na disponibilidade de recursos para os bancos poderem emprestar os recursos da poupança. O que acontece é que nos imóveis usados, o único funding disponível para imóveis até R$ 750 mil é exatamente o funding da poupança. Então, como houve essa limitação de recursos, a Caixa, então, também limitou a disponibilidade para cada financiamento. Os imóveis novos, aí existem dois fundings diferentes, duas fontes diferentes. Até 190 mil aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana, nós temos a fonte do Fundo de Garantia, que financia o programa Minha Casa Minha Vida. Acima de 190 mil, a fonte é a mesma, são os recursos da poupança. Então, para esses imóveis, mesmo sendo novos, certamente aí a curto ou médio prazo haverá uma redução, a não ser que a poupança retome o crescimento dos seus saldos. Felizmente, no que diz respeito ao Minha Casa Minha Vida e aos recursos do Fundo de Garantia, esses, pelo menos por enquanto, estão protegidos. Agora, Flávio, o pessoal quando foge da poupança é porque a rentabilidade da poupança não tá batendo a inflação, é isso ou não? Olha, nós acabamos de ver sua matéria sobre a taxa Selic, que, de certa forma, pontua as outras aplicações financeiras. Então, o que está acontecendo é que as pessoas, ao invés de aplicar na poupança, que paga anualmente 6% mais TR, preferem migrar para aplicações que procuram acompanhar a taxa Selic, 10, 11, 12% ao ano. É uma conta fácil e, evidentemente, o aplicador procura realmente rentabilizar o seu dinheiro. E se houver esse aumento de meio ponto aí que foi cogitado, é possível que haja uma redução ainda maior dos saldos da poupança. Isso nos preocupa demais, porque a restrição... Quer dizer, a fuga pode ser maior, A fuga pode ser maior, e aí pode-se aumentar a restrição ao crédito imobiliário. Por essa razão, nós estamos pleiteando ao Banco Central que faça algumas mudanças nos percentuais que os bancos têm disponível para aplicar o crédito imobiliário, que hoje a exigibilidade, a exigência de 65% do saldo das poupanças, nós estamos pleiteando que haja um aumento para 75%, para com isso haver mais dinheiro disponível e não ser necessário haver essa redução aí que já houve. Agora, Flávio, entre aplicar no imóvel usado e aplicar no imóvel novo, o imóvel novo geraria mais emprego, geraria mais impacto na economia do que o imóvel usado? Certamente. Por isso, inclusive, que o programa Minha Casa Minha Vida, ele é voltado exclusivamente à produção de imóveis novos, porque existe uma geração fiscal de impostos relevante, da ordem de 40% do preço final do imóvel, nós estamos falando em impostos, né? Sejam federais, estaduais e municipais, e além disso produz emprego, né? E falando um pouco sobre emprego, também pauta da sua matéria, a construção civil perdeu nos últimos 12 meses mais de 200 mil postos de trabalho. 200 mil nos últimos 12 meses? Nos últimos 12 meses. Nesse último mês foram 20 mil. Então isso mostra que se não houver uma postura mais forte no sentido de prestigiar a produção imobiliária, nós poderemos continuar com essa perda de emprego aí, o que é muito danoso para o país. Flávio, tem uma outra questão que eu queria que você comentasse também conosco, o preço de imóvel. É o seguinte, os dados aqui do índice FIPE-ZAP comprovam quanto os imóveis do Brasil valem. Não vou dizer que está caro, que está barato, que vai dizer o Flávio.
Você tem uma ideia, o preço médio do metro quadrado em Orlando, nos Estados Unidos, chega a custar mais ou menos R$6.000 menos, por exemplo, do que no Rio de Janeiro. O preço médio das 20 cidades analisadas ficou em quase R$ 7.500. No Rio de Janeiro, o valor médio é de R$ 10.650. E em São Paulo, de pouco mais de R$ 8.500. No entanto, em algumas regiões das duas cidades, o preço ultrapassa em muito a média. O bairro carioca do Leblon, por exemplo, tem um preço médio de quase R$ 23.600. Na Vila Nova Conceição, em São Paulo, o valor do metro quadrado fica em torno de R$ 15.000. Já em Orlando, nos Estados Unidos, o valor médio é de R$ 4.200, ou seja, quase 6 vezes menos que no Leblon. E vale lembrar que os imóveis em Orlando obedecem um padrão e, entre outros itens, já vêm equipados com pisos, geladeira, fogão, ar-condicionado e máquina de lavar. Eu esqueci também que ali fica perto do Mickey, né? Pois que é. Ali do lado da Disney World, tem o Mickey, o Pateta, aquela coisa. Exatamente. E já está incluído no preço. Já está incluído no preço, né? Por que essa disparidade de preço, Flávio? Olha, Heródoto, basicamente são duas razões. Em primeiro lugar, disponibilidade de solo urbano, disponibilidade de terra, e além de disponibilidade de terra, os parâmetros de possibilidade de construção no Brasil são extremamente mais limitados que, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos, nas grandes cidades, possibilidade de construir 10, 12, até 20 vezes a área do terreno, porque eles reconhecem que o terreno urbano nas grandes cidades é extremamente limitado, então a ideia é otimizar o uso desse terreno. Com prédios mais altos. Prédios mais altos, com maior adensamento, né? Então é a forma que se evita que os preços pulem ou cresçam demais. E aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos indo na contramão disso, né? O próprio plano diretor que foi aprovado aqui pela Prefeitura de São Paulo o ano passado restringiu mais ainda a construção, onerou com a chamada outorga, né, em que você paga para poder construir um pouco mais. E o que provocou isso? Provoca uma elitização do uso do solo. Quer dizer, encarece os imóveis e expulsa as pessoas para as áreas periféricas. E aí vem, por conta disso, aquela falta de infraestrutura, a necessidade de aumentar transporte urbano, que infelizmente acaba também não acontecendo e as pessoas sofrendo com isso. O segundo fator, que também é muito relevante, isso foi pauta de um estudo feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é que o custo da burocracia no Brasil representa, pasme, 12% do preço final do imóvel. O imóvel vale 12% da burocracia. O preço final do imóvel, 12%, se refere a custos de burocracia. Sei. Prazos extremamente longos para se obter licenças, exigências das mais... Fora o imposto? Fora o imposto. Estou falando burocracia, que é basicamente prazo, quantidade de documentação, enfim. Certamente existe um espaço enorme para se criar uma desburocratização nesse país, não é só na área de construção civil, não. Isso é geral, né? Eu acho que existe um espaço muito grande e isso traria uma economia fantástica para a sociedade brasileira. Então, resumindo, o custo do solo e o custo da burocracia explica aí esses números tão altos aí para o poder aquisitivo brasileiro. Tá certo. Flávio, vamos continuar a nossa conversa aqui, Santino Portal. Oi, Santinho. Perfeito.